abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 12, do versículo 29 ao versículo 31. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 12, do versículo 29 a seguir, assim a palavra do Senhor nos diz: Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Mais uma vez, oremos ao Senhor. Te rendemos graças, bom Deus, por esta tarde. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Somente Tu, Senhor, sabe o quanto da Tua ajuda eu preciso para dizer a Deus aquilo que acredito ser a mensagem do Teu coração para o nosso coração. O primeiro, a Deus, a ser impactado com esta palavra sou eu mesmo. Eu sou o alvo dela, Senhor. Essa espada, Senhor, que corta não apenas na direção da igreja, mas corta também na direção do púlpito, já dilacerou o meu coração, já falou a minha alma. Dá-me, Senhor, desembaraço nas palavras, as palavras certas, as palavras corretas no momento certo. Que os meus irmãos, Senhor, compreendam e compreendidos, Senhor, sejam capacitados por Ti a colocar em prática. Em nome de Jesus, e todos digam Amém. Amém. Temos falado sobre responsabilidade, o caminho da responsabilidade. É muito comum, enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos dissertando sobre esse assunto, muitos e muitos pensamentos também vão passando na sua mente, no seu coração, experiências que você já teve, outros sermões que já ouviu, vai se entrelaçando com a cultura na qual você está inserido. É muito comum, é muito normal, mas algumas certezas você poderá levar deste lugar. Pode ser que algumas dúvidas ainda permaneçam, mas algumas certezas, com certeza, você há de levar consigo. Se você não levar nenhuma certeza a mais, leve pelo menos esta: de que existe uma responsabilidade que está sobre todas as demais. Existe uma responsabilidade, a qual nós poderíamos chamar de responsabilidade rainha, aquela que diante dela todas as demais responsabilidades se dobram. Existe uma responsabilidade que, se nós não tivermos consciência dela, ou se por inconsciência ou por má vontade abrirmos mão dela, por mais sucesso que nós tenhamos ao longo do caminho, lá no final nós nos sentiremos frustrados, fracassados, se abrirmos mão desta, a mãe de todas as responsabilidades. E a pergunta é esta: qual é a mãe de todas as responsabilidades? Qual é a responsabilidade que, se dela nós abrirmos mão, na verdade, ao invés de termos uma vida de triunfo, chegaremos ao final da vida e num balanço geral diríamos: minha vida foi um fracasso. E foi um fracasso porque me ocupei com tantas coisas e abri mão da responsabilidade maior, abri mão do compromisso maior. Que compromisso é este? Que responsabilidade é esta? Que ao redor dela todas as demais gravitam, que diante dela todas as demais se curvam. Pensemos assim: o texto que nós temos em nossas mãos é uma inquirição, é a resposta a uma pergunta. Um escriba, mestre da lei, achegou-se a Jesus e lhe fez uma pergunta que era o objeto de discussão, de modo largo, entre duas escolas rabínicas de Israel. Havia duas maneiras de pensar, havia duas maneiras de ver. Quando
os escritos de Moisés se findaram e escritos foram, era muito comum que as pessoas dessem a eles interpretações. Os rabinos, quando interpretavam o que Moisés havia dito, eles chamavam isso de jugo. Este é o meu jugo. Jugo, isso que se coloca nos bois, que faz com que dois animais andem juntos, era o peso que um rabino dava de interpretação à Torá, ao que Moisés havia escrito. É por isso que Jesus, em Mateus, ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus estava dizendo: eu também tenho uma particular interpretação acerca dos escritos de Moisés. Duas escolas rabínicas frequentemente se digladiavam nos dias de Jesus. Dois rabinos muito famosos, homens pensantes, cabeças privilegiadas. Um chamava-se Shammai e o outro chamava-se Hillel. E essas duas escolas se digladiavam por inúmeros assuntos. Este era um dos assuntos que os bipartia. Esse era um dos assuntos que os colocava em confronto. Por quê? Havia uma classe de judeus que defendiam a seguinte ideia: de que os princípios e valores do reino, os princípios e valores postulados por Moisés, se dividiam em duas partes, grandes e pequenos, aqueles abrangentes e os mais restritos. E entre os mandamentos grandes, entre os mandamentos abrangentes e os restritos, nós deveríamos nos apegar em primeira instância aos maiores. E se sobrasse tempo, disposição, graça, também cumprir os menores. Havia uma outra classe que se punha contra esta primeira. Eles diziam assim: como é que vocês conseguem, diante da lei de Deus, discernir quais são princípios grandes e quais são princípios de menor monta? Se vocês não conseguirem discernir com clareza, como é que vocês podem colocar esta filosofia de vida no cumprimento dos mandamentos em voga? Então, ao invés deles se aterem aos mais de 600 mandamentos, ordenanças, que Moisés havia adquirido na região de Sinai, ao invés deles diminuírem-nos, eles expandiam-nos, tornando-se um jugo incapaz de ser suportado por quem quer que fosse. Eles eram tão meticulosos, tão criteriosos, que Jesus, não por poucas vezes, os criticou. Não pela meticulosidade, porque na busca, eles inverteram o papel dos outros, na busca de cumprir os mínimos, abriam mão dos importantes, dos grandes. Por exemplo, Jesus disse assim: vocês comem mosquitos e terminam por engolir camelos. Naqueles dias se pisavam as uvas, ia se descendo aquele filete de suco de uva. A preocupação era tamanha para que nenhuma mosca ali caísse, não se perdesse o vinho por todo, ou o suco por todo, que era possível que alguém, prestando muita atenção a uma mosca que caísse, alguém viesse, desatasse e roubasse o seu camelo. Uma outra vez Jesus disse assim: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, ou seja, quando você vai fazer almoço, você pega lá um maço de salsinha e corta, e tem o capricho de separar 10% para Deus, mas é incapaz de demonstrar um coração misericordioso para quem precisa de um braço estendido. Percebe que Jesus está fazendo aí uma diferenciação? E Jesus diz assim: ora, eu não digo que vocês não devam continuar a dizimar até mesmo das pequenas coisas, mas façam estas sem abrir mão daquelas. Essas duas escolas estão, vez por outra, se perguntando. É por causa disso que o escriba chega a Jesus e pergunta a ele: qual é o maior? Qual é a responsabilidade que pesa sobre nós
da qual ninguém pode se ver livre dela. Qual é a mãe de todas? E Jesus começou de uma maneira extremamente interessante. Ele pergunta qual é o primeiro mandamento, e Jesus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Interessante. Essa expressão, ouve, ó Israel, é chamada de Shema. O verbo ouvir, imperativo, Shema, ouça Israel. E o verbo aqui ouvir não é pura e simplesmente ter as cerdas auditivas captando sons e transferindo como mensagens ao cérebro que o decodifica. Não, não é pura e simplesmente ouvir, é de ouvidos. Tem gente que ouve, mas não obedece. Tem gente que ouve, mas dá de ombros. Tem gente que ouve, mas vira as costas. O Shema, aqui pronunciado por Jesus, está fazendo referência a Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ali está, ouve, ó Israel. Ouve o quê? Presta atenção em quê? Em meio a uma pluralidade de deuses falsos, eu preciso vos declarar uma grande verdade. Qual é ela? O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. O escriba gostou do que Jesus respondeu. O escriba está afeito com o que Jesus está a responder. Mas o interessante é que Jesus não para aí. Jesus vai dizer agora da seguinte forma: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E aí nós subdividimos. No nosso modo de ler, nós subdividimos. E ao teu próximo, tu amarás como tu amas a ti mesmo. Então, para nós, quais são os dois grandes mandamentos? Amarás ao Senhor e ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, se estes são os dois grandes mandamentos, dos quais Jesus se vale de dois textos do Antigo Testamento para formar um mandamento só, se este é o primeiro, qual que é o mandamento número 0? É a Shema. Só consegue assumir a responsabilidade de amar a Deus, ao próximo e a si, quem reconhece em Deus o único Senhor de toda a história, de toda a vida. Dê ouvidos, Israel. Esta Shema era tão importante, e ainda o é para o judeu, que ela tinha 3 usos. Não se começava um culto na sinagoga, uma reunião na sinagoga, sem que de início se pronunciasse a Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Um outro uso que se dava para Shema, e se dá até os dias de hoje, eram em pequenas caixas revestidas com couro, onde se guardavam textos das Escrituras, dos quais este é o principal, chamado de filactérios. Se você for a Israel, se você for no Muro das Lamentações, você vai perceber muitos judeus com uma caixinha na testa, ou com um pedaço de couro enrolado no braço esquerdo, bem próximo ao peito, a caixinha. Por quê? Porque no texto de Deuteronômio a Bíblia diz: atarás estas palavras à tua mente e ao teu coração. Era um modo de se lembrar. Ninguém se achegava a Deus sem se dar conta, sem a consciência de que Ele é único. Isso era tão sério, e é tão sério para eles, que eles pegaram esta pequena porção das Escrituras e colocaram dentro de uma forma cilíndrica, que eles colocam nos batentes das portas, chamada mezuzá. Toda vez que um judeu entra em sua casa, ele passa a mão na mezuzá. Passa a mão para quê? Para se lembrar, para se recordar, para manter viva a consciência de quem Deus é. Porque ele sabe que mantendo viva a consciência de quem Deus é, então ele pode se lembrar de quem ele é e de quanto o seu próximo significa e valor tem. Sabendo disso, permitam-me nesta tarde falar para vocês 3 coisas. Pesam sobre nós, primeiro, a responsabilidade de amar a Deus como Deus merece ser amado.
O Deus que pede amor, o Deus que exige amor, não exige favor. Quando demonstramos amor a Deus, não estamos lhe fazendo nenhum favor. Amar a Deus é um modo de se relacionar com Ele. O Deus a quem nós servimos é um Deus relacional. Se nós pudéssemos espremer as Escrituras, não podemos. Se nós pudéssemos condensar as Escrituras, não podemos. Se nós pudéssemos resumir a uma simples frase ou um aforismo, não podemos. Mas se o pudéssemos, a palavra que resume toda a Bíblia não é amor, é relacionamento. Amarás ao Senhor teu Deus, te relacionarás em amor com Deus, te relacionarás em amor com teu próximo, na mesma medida que tu te relacionas em amor consigo mesmo. Amor é um meio, relacionamento é o caminho, é o modo. A responsabilidade de amar a Deus como Ele merece ser amado, repousa agora sobre toda a humanidade. Quero falar nesta tarde, porque sei que nesta tarde não estamos numa plateia onde apenas pessoas que professam o cristianismo como regra de fé e prática estão a me ouvir. Há pessoas aqui que ainda não têm compromisso com Deus. Pesa sobre a igreja de Cristo Jesus ter a consciência de que é sal e luz, mas pesa sobre toda a humanidade o dever, pesa sobre toda a humanidade a responsabilidade de amar a Deus como Ele merece ser amado. Amar a Deus não é lhe fazer favor, Deus não precisa de favor, nem meu, nem tampouco. Quando glorificamos a Deus, não fazemos por nenhuma outra razão, senão porque o Espírito Santo nos permite que o façamos, nos leva a fazê-lo. A Bíblia nos diz que ninguém exalta a Cristo Jesus se o Espírito Santo não lhe impulsionar. Quando você abre a sua boca e exalta o Senhor, quando você assume a responsabilidade de amar a Deus como Ele merece ser amado, você no abrir e fechar dos seus lábios não produz palavras torpes, muito pelo contrário, você produz palavras que edificam a si mesmo e ao seu semelhante. Esta é uma das mais grandiosas demonstrações de amor a Deus. Cuidar do que falamos, do modo como nos expressamos. O que significa amar a Deus de toda a alma? O que significa amar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças? Significa que nós devemos devotar a Deus um amor total, um amor que domina as nossas emoções, um amor que dirige o nosso pensamento, um amor que motiva as nossas ações. Quando cantamos, quando levantamos a mão, não podemos fazer de modo displicente. Ou cantamos como deve ser cantado, ou é melhor nos silenciarmos. Vou explicar por quê. Quando nós cantamos com a intenção clara de demonstrar amor a Deus, pois Ele merece ser amado, inclusive através de demonstrações de cânticos e adorações, quando nós o fazemos, Deus coloca-se em posição de nos ouvir. Independente da qualidade da sua voz, independente do tom da sua pele, independente da sua classe social. Eu tenho 2 filhos. Meus 2 filhos são adolescentes. E às vezes eles disparam no banco de trás do carro a cantar. O mais novo é mais afinado que o mais velho. Mas vira e mexe, ele resolve, pai, e essa daqui? E abre o verbo. E aquela voz esgarniçada, aquela taquara rachada. E eu que gosto de música, sou admirador de bons cantores e bons músicos, me sinto embevecido, alegre, satisfeito, apesar das deficiências musicais. Por quê? Porque o que eu procuro neles não é a excelência da musicalidade, o que eu procuro neles é a sinceridade de coração. É esse coração que quer me agradar quando canta, é esse coração que quer arrancar de mim admiração, aplauso. É uma maneira de nós nos relacionarmos. Por isso você nesta tarde, quando for levantar a sua voz, levante a voz com vontade, com alegria. Pastor, mas eu sou um pato rouco. Mas você é um pato rouco feito pelas mãos de Deus. E Deus quer ouvir a sua voz, ainda que seja uma taquara rachada ao meio.
Deus fez a sua voz. O que Ele busca em você não é perfeição. O que Ele busca em você é um desejo ardente de se ver diante dEle todo instante, todo momento, toda hora. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, pesa sobre nós essa responsabilidade. Nós não podemos fazer de qualquer forma. Ah, pastor, mas todo mundo fala o que não deve, mas nós não vamos falar. Deus tem uma expectativa com relação a nós. Ah, pastor, mas todo mundo age de tal maneira, mas nós não vamos agir. Por quê? Porque a quem mais é dado, aleluia, também mais se espera. Essa consciência que nós estamos adquirindo com maior força nesta tarde, vai incidir sobre nós também responsabilidade para com Deus, para conosco mesmos e também para com o próximo. Ainda está um tanto alta a discussão. Diga para mim, pregador, talvez você me pergunte, como é que eu faço para amar Deus na prática, na praxis do dia a dia? Como demonstro eu amor por Deus? Amar a Deus significa ter e demonstrar interesse por outras pessoas. É perceber que a sua vida não é o centro do mundo, que nem tudo gravita ao seu redor. Demonstrar interesse por outros e servir aos outros. Pastor, eu sirvo a Deus, eu demonstro amor a Deus, amando ao meu semelhante. Foi Jesus quem disse, pois eu tive fome, Jesus falando, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Houve dias em que eu não tive com o que me vestir. Passei em sua casa e você prontamente me deu o que vestir. Houve dias em que eu fui despejado, e você com muito carinho e amor me trouxe para dentro de sua casa, ainda que por um tempo. Houve dias em que eu senti falta, e você me supriu. E alguém no final da sala perguntou, Senhor, me perdoe, mas eu não me lembro disso. Não me lembro de ter lhe cobrido, não me lembro de ter lhe dado de comer, não me lembro de ter lhe dado bebida, não me lembro absolutamente nada disso. Quando foi que isso aconteceu? Olha a conscientização, olha Jesus trazendo à mente a clareza, e Jesus disse assim, quando você fez a um dos meus mais humildes irmãos, sem que você consciência tivesse, mas agora está adquirindo, você fez a mim. Você demonstrou amor a mim, você fez para mim, você fez por mim, louvado seja o nome do Senhor. Esse amor aqui preconizado, esse amor aqui pregado, requerido, não pode ser fruto pura e simplesmente de mera emoção, deve ser fruto de uma decisão convicta, essa decisão que brota da fé, essa fé que crê no caráter de Deus. Aliás, nós estamos nos últimos dias precisando reconsiderar alguns termos evangélicos, não é verdade? Quando a gente fala em fé hoje, o que é que se pensa? Como é que a gente pensa? O que é fé na sua vida? Ou a gente responde classicamente, mesmo que não faça sentido, ou a gente responde com chavões evangélicos. Qual é a resposta do que é fé, respondido classicamente? Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Ora, a fé, não é isso? Embora aquelas frases nem sempre passem pelo crivo da sua racionalidade, você cita. Ou então a gente responde como se responde hoje em algumas igrejas evangélicas. Fé é um poder latente da alma. Imagine Deus. Deus está ali um pouco indeciso, não sabe se abençoa, se não abençoa. Não sabe se abre uma porta, se não abre uma porta. Não sabe se troca o seu carro, se não troca o seu carro. Deus não sabe se prepara para você uma vaga no estacionamento bem perto da porta do shopping center ou não. Deus é um assessorista, né? Fica ali. Deus está em dúvida. Mas aí nós usamos a nossa fé. Use a sua fé, vamos unir a nossa fé. E aí então essa fé, na direção de... E aí a gente começa a dizer que a nossa fé move o braço de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se o braço de Deus dependesse da nossa fé para se mover, nenhum de nós estaríamos aqui.
O braço de Deus se movia antes que nós o amássemos, já se movia em nosso favor. A Bíblia diz que quando nós não o queríamos, Ele já nos queria. Quando nós não o procurávamos, Ele já nos procurava. Quando nós não o queríamos bem, Ele já nos queria bem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua fé deve ser relacional. Ou seja, a fé que você tem, a fé que você nutre, nada mais é senão um caminho de relação pessoal, intransferível, inalienável entre você e o coração de Deus. Ah, pastor, mas eu preciso ter fé na hora das minhas orações. Nem as nossas orações, muitas das vezes, são consideradas diante do Pai. Foi Paulo que disse: nós não sabemos orar como convém. Mesmo assim, o mesmo Paulo diz assim: orar em todo o tempo. Em outras palavras, faça da oração não um modo de convencer a Deus, fazer o que Ele está em dúvida se fará ou não. Faça da oração um momento de relação com Deus. Eu quero estar contigo, Senhor. Tem um filho maroto, dos dois um é mais maroto. Um dia ele chegou na minha sala, tem um cofrezinho lá desse tamanho. Ali eu coloco as atas da igreja, ali eu coloco os documentos da igreja. E aí meu filho chegou e começou a mexer a bolinha. Mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá. E tentou abrir, tentou duas, tentou três. Da terceira, ele com a cara bem travessa mesmo, olhou para mim e falou assim: e aí, pai, qual que é o segredo? Não é? As nossas orações, muitas das vezes, revestidas de aparente adoração, não tem na verdade um cunho como esse. E aí, pai, qual é o segredo? Já imaginou eu como pastor, o dia que eu descobri qual é o segredo que cura dor de cabeça? Estou orando, de repente bati o pé no chão. A irmã falou assim: pastor, eu fui curado agora. É mesmo, irmã? Fui. Mas que hora? A hora que o senhor bateu o pé. É mesmo? Mais alguém que está com dor de cabeça? Eu, pastor, só um minutinho. Ah, curado. Ah, irmãos. Irmãos. Nunca mais eu oro na vida. Só. Não é não? O segredo. Nós queremos saber o segredo, a intimidade do Pai, não é isso? Aliás, tem alguém que está com dor de cabeça? Irmãos, até tinha, mas depois de tantos pés que eu bati aqui, não é isso? Nós entramos, a Bíblia diz que nós temos a graça de ousadamente entrar no gabinete do Pai. Não precisamos bater a porta. Para quê? Sentarmos-nos à sua frente, gozarmos do privilégio de estarmos juntos, trazermos alguém juntamente conosco que ainda não conhece, um irmão que desviou-se, alguém que estava inconsciente. Vem aqui. Eu quero lhe mostrar um caminho pelo qual, se passarmos, teremos nós, tanto você e eu, o privilégio de assentarmos à frente dele. Para quê? Para nos relacionarmos. Tem gente que só fica olhando para as mãos de Deus. Deus gesticula, a pessoa fica olhando para a mão do Pai. Deus está dizendo: foque o meu coração. Quem tem o meu coração já conquistou o que está nas minhas mãos. Filho pequenininho, já viu o filho? Pai brincando. E o filho vem pegar e sai. A gente sai com facilidade. O filho vai pegar, a gente sai. De repente a criança cansa e diz: ah, papai, vou parar de brincar. O senhor não deixa nunca eu te pegar. E aí o pai, com aquela consciência que só quem é pai tem, diz assim: mal sabe você que você já me pegou há muito tempo. Nós estamos querendo agradar a Deus pelo que a gente é. João capítulo 3, final do capítulo 3, uma cena Spielbergiana aconteceu. Não é Spielbergiana, não? Uma das poucas manifestações da Trindade ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Jesus está saindo das águas. O Filho, o Verbo encarnado, sabe-se lá o que é isso? Sabe-se lá o que é isso? Diz-nos que quando ele vai saindo das águas, o Espírito de Deus, sabe-se lá, aleluia, na forma corpórea de uma pomba, vem e se põe sobre ele. E uma voz rebumba e diz: tu és o meu filho amado,
que me dá prazer. Esse texto me pira. Esse texto me rouba a sensatez. Eu tenho vontade de falar assim: para a cena, corta. Espera aí. Perdão, majestade. Por que é que ele lhe dá prazer? Nunca pregou um sermão. Nunca fez uma devocional. Não curou ninguém ainda. Porque Jesus nada disso tinha feito ainda. Por que é que te dá prazer se ele não fez nada? Qual seria a resposta? Me dá prazer não é pelo que ele faz, é por quem ele é. Você precisa saber disso. Precisa estar na sua mente, no seu coração. Você dá prazer a Deus quando você age segundo a sua natureza. Como foi que Jesus terminou? Começando no versículo 3 de Mateus capítulo 5, ele termina dizendo assim: façam boas obras diante dos homens. Percebam que a sua relação com Deus precisa se derramar na vida de quem está ao redor. Façam boas obras diante dos homens. Com qual finalidade? Para receber dos homens um aplauso? Não, porque as boas obras que você não faz porque é bom, você faz porque me permitiu fazer através de você. Então, faça boas obras. Permita-se ser uma luva nas minhas mãos. Quando o médico calça as luvas e faz uma cirurgia, ninguém após a cirurgia fica olhando para as luvas e dizendo assim: você foi demais, você é fantástico. Não, todos reconhecem que é a habilidade médica que levou a fazer o que foi feito. Quando nós fazemos boas obras, nós temos a consciência clara e inequívoca de que foi Deus, por sua bondade e misericórdia, que se refletiu através da minha vida, na vida do meu semelhante. E a Bíblia diz: e os homens, vendo as vossas boas obras, glorificarão o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso amor a Deus, a responsabilidade de amar a Deus como Ele merece ser amado, também passa pela solitude da alma, passa pela exaltação do coração, mas passa também pelo serviço a quem está ao meu redor. É assim que Jesus nos disse. 14:21, Jesus diz de João: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Demonstrar amor a Deus não é pura e simplesmente com palavras. Quem não consegue transformar substantivo em verbo, jamais poderá dizer que ama de fato. Pergunte para sua mulher se o que eu acabei de dizer é verdade ou não. Ah, meu bem, eu te amo, eu te venero. És para mim tudo que eu quero. Ela diz sim. E o arroz na lata? E o acompanhamento dos meninos? E o chegar cedo em casa? E me honrar como mulher? Precisamos de menos discurso e mais prática de amor. Precisamos de menos verborreia e mais praxis no dia a dia. Quem obedece a Jesus demonstra a Ele amor, pois é isso que Deus quer. Demonstramos amor a Deus quando lhe obedecemos. E o que é que Deus requer de nós? Que nos derramemos na vida daquele que Deus colocou ao nosso lado, ao nosso redor. De que outra maneira? Se não alimentando os famintos, de outra maneira, se não vestindo os desnudos, se não provendo abrigo aos destituídos. Aprenderei sim a ser menor egoísta, e assim também me tornarei mais amoroso. 2. A responsabilidade de amar ao próximo como ele deve ser amado também repousa sobre nós. Jesus disse: amarás o teu próximo como tu amas a ti mesmo. O Shema está em Deuteronômio 6,14. Mas essa expressão de Jesus está em um outro livro, Levítico, capítulo 19, versículo 18. O que é interessante nesta citação de Levítico é que quando Moisés a cita, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o próximo, neste caso, era um outro judeu. Era um outro membro da mesma tribo.
era um companheiro de batalha, aquele no qual eu me espelho, aquele quem eu convido para almoçar e, como consequência, ele convida-me também para jantar. Este era o texto, o original está fazendo referência, o próximo afeito ao coração, que tem os mesmos defeitos que eu tenho, mas também tem as mesmas qualidades e gosta do mesmo time. Não estavam incluídos os gentios? Não. Aliás, os gentios, eles podiam inclusive odiar. Se não faz parte da sua panela, pode desprezar, a ponto de odiar. Paulo, um dos homens que mais odiou aqueles que não pertenciam à sua grei, a Bíblia nos diz a seu respeito, que pessoas como ele, fariseu como ele, tinham nos seus lábios constantemente a seguinte frase: maldita seja uma mulher não judia, e mais maldita ainda seja a filiação que dela vier. Para eles, não restava outra coisa, senão para o não judeu, senão a maldição. Mas quando Jesus vai dizer, amarás ao teu próximo como tu amas a ti mesmo, Jesus não fez referência ao caráter do seu próximo, não importa se ele é dos seus ou se ele não é dos seus. Jesus pegou uma antiga lei e deu um novo significado, encheu de um novo significado. Jesus não requer que eu simplesmente ame o meu próximo quando esse meu próximo é justo. Jesus não requer que eu ame meu próximo que é justo, eu o ame mais do que eu ame o injusto. Não, Jesus pura e simplesmente diz, ame ao seu próximo como o seu próximo deve ser amado. Se nós amássemos apenas os nossos próximos que nos são queridos e afeitos ao coração, repousaria sobre nós também a censura que Jesus fez veementemente à classe sacerdotal dos seus dias. Mateus capítulo 5, versículos 43, 44 e 46 diz, ouvistes que foi dito, olha Jesus dando o seu jugo, olha Jesus dando a sua interpretação, ouviste que foi dito, vocês sabem o que está escrito, vocês estão acostumados a ouvir o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Agora vem a palavra de Jesus, eu porém vos digo, amai o traficante, bendizei a prostituta, fazei bem às pessoas que lhes odeiam, orem por aqueles que os maltratam, orem por aqueles que vos perseguem, orem pelos políticos da cidade. Alguém lá no final da sala perguntou, por que, Senhor? Por que deveriam fazer isso? E a resposta de Jesus vem em seguida ao dizer, porque se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, que diferença há entre vocês e o Pai de Santo? Que diferença há entre vocês e a escória, seja ela qual for, em qualquer nível que o seja, não que o Pai de Santo uma escória o seja. A Bíblia apresenta o amor aos inimigos como a mais elevada de todas as virtudes. Romanos, no capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus não precisava, mas provou. Deus provou o seu amor para conosco. E como foi que Deus provou? Com um belo discurso, uma bela palavra? Não, Deus provou o seu amor para conosco em que enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos da cruz, quando não caminhávamos nem trilhávamos o caminho da responsabilidade, Ele já estava em nosso encalço. Ou seja, assim como fomos alvo do seu amor, queremos também ser, pela graça de Deus, o meio pelo qual Ele é de alcançar ainda muitos e muitos outros. Se nós observarmos com clareza e observarmos com denodo, os últimos 5 mandamentos do decálogo mosaico está fazendo referência a amar o próximo como ama a si mesmo. Quem ama o próximo como ama a si mesmo, não cobiça a mulher do próximo, porque não gostaria que alguém cobiçasse a sua. Quem ama o próximo como a si mesmo, não dá cheque sem fundo, porque não gostaria de receber um cheque sem fundo. Quem ama o próximo como quem ama a si mesmo, não o degride, não o degrada, não o degrime.
porque não gostaria de ser denegrido, na verdade, denigre. Senhor, quem entrará no teu santuário? Salmo de número 15. Quem vai, Senhor, ter o privilégio de usufruir do Senhor uma comunhão plena? Aquele que não difama seu irmão, não rouba a boa fama que o seu irmão um dia teve. Quando nós não fazemos ao outro o que não gostaríamos que fizessem a nós, também é uma clara demonstração de amor a esse que merece toda a nossa afeição. Mas antes que eu termine de falar sobre a responsabilidade de amar o próximo como ele deve ser amado, eu preciso esclarecer algumas coisas. Senão fica uma coisa muito poética e pouco prática. Por isso, amar o nosso próximo como ele deve ser amado não significa, e eu vou dizer pelo menos 5 coisas. Amar o próximo, devotar ao próximo amor, não significa o aniquilamento do ressentimento natural, ou seja, não quer dizer que nós não possamos nos sentir injuriados, não quer dizer que a gente não possa se sentir injustiçado quando a gente sofre abuso. Vem alguém com uma arma em punho e nos assalta, e você com um largo sorriso, pode levar. Afinal de contas, eu preciso amá-lo como eu amo a mim mesma. Você é uma anta se você fizer isso. Por quê? Porque o sentimento natural de repulsa à injustiça habita em nós. É um sentimento natural, o que não impede nós sermos bênção na vida dele se ele necessitar. Acabou de lhe assaltar, está fugindo, porventura vai passando um policial e lhe acerta. Só você tem o carro, leva ou não leva para o hospital? Faça o bem, faça o bem, mesmo a quem lhe fez mal, faça o bem. Pastor, sou incapaz de fazê-lo. É porque você não nasceu de novo. Porque se nascer de novo, o Espírito de Deus nos capacita a fazer. Nós não fazemos porque, irmãos, amor é decisão, não é fruto emocional. Nós não nos emocionamos por Cristo, nós nos decidimos por Cristo. É diferente. Não é diferente? Se eu disser para vocês aqui nesta tarde, vamos todos nós agora chorar. Tá certo? Eu vou contar até 3 e todos vocês vão começar a chorar. Quem não chorar vai ser disciplinado pelo Conselho da Nova Vida. Tá certo? 1. Vocês estão preparados? 2. 3. Nós temos tanto controle sobre nossas emoções a ponto de ter um botão que liga e desliga? Não. As nossas emoções não poucas vezes estão para além do nosso controle, não é assim? Você vai num velório, às vezes você nem conhece o morto, mas vê uma pessoa chorando, outra pessoa chorando. Mas você não conhece o morto, não há nenhuma empatia, mas naturalmente, para além das minhas forças, para além do meu poder de contenção, uma misericórdia, uma terna misericórdia com aquele estado de sofrimento, brota no meu ser e eu choro também. Isso é fruto da minha emoção. Aí então, porque se emoção fosse, se amar a Deus fosse pura e simplesmente fruto da nossa emoção, a Bíblia não poderia colocar como mandamento: amarás ao Senhor teu Deus. Esta é uma palavra que está no imperativo. Eu não sei se devo, se não devo, se amo na segunda e não amo na terça, se me dedico ao próximo na quarta e não na quinta. Não, amarás, é imperativo, é responsabilidade que todo e qualquer ser humano deve assumir para si mesmo. Amarás ao seu teu Deus, de que maneira? De qualquer forma? Não, toda a sua força, com todo o seu empenho, e ao teu próximo tu amarás. Eu amo, com uma parcela, um padrão, é na mesma medida que tu amas a si mesmo. Amar ao próximo não é aniquilar esse ressentimento natural. Não. Nós devemos fazer-lhe o bem apesar desse tratamento injurioso que ele possa muitas das vezes a nós dispensar. Segundo, amar o próximo
Não é devotar ao próximo o tempo todo, a nossa atenção toda. Não, o próximo, porque o próximo. Porque se você fizer isso, não vai ter tempo para amar nem a Deus, nem a você mesmo. Não é isso. Cada coisa no seu lugar. 3. Amar ao próximo não implica em total compaixão e nenhuma justiça. Não, compaixão e justiça são dois lados de uma mesma moeda. Eu já fui capelão do presídio de segurança máxima. Estava no presídio um amigo meu de cela, que 2 vezes por semana eu ficava preso junto com eles. Disse para mim assim: pastor, o senhor não pode fazer uma correria para mim lá fora? A turma aí conhece a linguagem, né? Já sabe o que é correria, né? O senhor não pode fazer uma correria, pastor? Eu falei: faço. Falou: o senhor vai lá e fala assim com o juiz. Eu falei: eu vou falar com o juiz, mas não para te tirar. Eu falei: o que é isso, pastor? O que é isso? Eu falei: não, para deixar você mais uns 5 anos. Eu falei: está me tirando, pastor? Eu falei: não estou te tirando, estou te incluindo. Estou incluindo você. Por quê? Porque você já confidenciou a mim que no dia que você sair, você vai tirar o atraso. Pastor, que eu estou empobrecendo. Quando eu sair, eu tenho que ir para a pista. Eu tenho que tirar o atraso. Aí eu falei: já pensou um dia encontrar você em minha casa? Você não sabe qual que é minha casa e qual que não é. Eu vou ter que dar um corretivo de amor em você. Ou não? Um corretivo da glória. Um corretivo de salvação. Mas e o amor? Ninguém ama mais um filho do que os seus pais. E toda vez que é necessário, um corretivozinho tranquilo, glorioso, de bênção. Vem aí a lei da palmada. Não fui só capelão do presídio de segurança máxima, não. Cuidei de casa de meninos infratores. Um dia, os meninos deram um pulo lá e fizeram. Eu peguei a meninada. É aqui. Adolescente é maludo. Se você não tomar cuidado, adolescente é pior que os adultos. O adolescente ele não tem noção do perigo. Ele parte para cima. Adolescente tudo peito de pombo. Ao meu redor assim, ó, estou falando sério, adolescentes. Tinha uns 15 e eu sozinho. Se você afrouxar, você está no sal. Aí eu levantei. Vou dar uma técnica aí para você, hein? Não deveria. Você escolhe o mais maludo de todos. Ele é o macho alfa. O senhor está rindo? Esse é que você tem que pegar. Porque se vier todo, você não vai dar conta mesmo. Você. Pronto. Vai ser assim. Aí o rapaz deu uma baixada. Eu falei: pô, estou indo bem. Quando ele ameaçou dar uma baixada, eu já virei para o segundo. E deu uma disciplina lá, mas é disciplina mesmo. Disciplina com D maiúsculo. A disciplina foi tão, o D foi tão maiúsculo, que o pessoal como chama o que cuida dos adolescentes? Fala, meu filho. Não, conselho tutelar. Conselho tutelar me chamou. Lógico, cheguei no conselho tutelar. Não, porque você não pode fazer assim. Todos vocês do conselho tutelar, comigo. Onde é que nós vamos? Vocês vão passar uma tarde com eles. Uma só. Se vocês passarem lá uma tarde com eles e não arrebentar todos eles no fio de ferro, eu peço a conta agora. Não, o senhor pode voltar para suas atribuições. Falei: até mais é. Posso falar uma coisa para vocês? Meus amigos me amam, me querem bem, porque eu os corrigi como quem corrige a quem ama. Amar também é corrigir. Amar também é praticar justiça. Amar também é dizer não. Aliás, na maior parte das vezes, amar é dizer não. Não vai fazer. Não é assim. Não é este o caminho. Então, amar o próximo não implica, é só compaixão e doce de abóbora com coco. Não. Às vezes é justiça. Amar o próximo não implica que devemos amar igualmente a todos. Isso é importantíssimo.
Amar ao próximo não quer dizer que eu devo devotar a família do próximo o mesmo que devota a minha família. Espera aí, vamos com calma. Amar ao próximo não significa necessariamente que eu devo considerar a todos de igual modo. A Bíblia diz assim, primeiro os domésticos da fé. Interessante, não? Primeiro uns, depois os outros. Há momentos em que eu tenho, na largueza do que Deus me deu, a condição de abençoar a muitos. Quando não tiver, sustento minha casa e reparto. A Bíblia diz assim, quem tiver 2 mudas de roupa, dê as 2. É isso que está escrito? Não. Você não se desnuda para vestir o outro. Você reparte as mudas que tem para vestir o outro quando necessário for. Vamos e venhamos. Porque aqui entre nós, hein, irmãos? O que tem de bolsa nesse país, hein? Hã? Essa é uma outra história. Amar o próximo não implica, por último, que eu devo exercer igual cuidado com a minha alma. O mesmo cuidado que eu exerço comigo, eu devo exercer com ele. Não significa que eu devo exercer o mesmo cuidado com a minha família do que com todas as famílias da terra. Por que não? Porque somos desiguais. Não há, irmãos, maior desigualdade do que tratar os desiguais de modo igualitário. Para terminar, a responsabilidade também pesa sobre nós, de nos amarmos como nós precisamos ser amados. Tem gente aqui com uma autoestima terrível, e que não sabe que pesa sobre ele a responsabilidade também de se amar. Eu devo amar o meu próximo na mesma medida, do mesmo jeito que eu também me amo, desejar o bem a ele como eu desejo o bem a mim. Tem gente que é kamikaze, tem gente que quer destruir a própria vida, o modo como age com tamanha irresponsabilidade que termina destruindo-se a si mesmo e também aqueles que estão sob seus cuidados. Eu vou usar como exemplo, apesar de ser um congresso de homens, permita-me usar um exemplo de uma mulher. João no capítulo 4, Jesus chama os seus discípulos e manda que eles vão comprar alimentos. E aí Jesus chega mais ou menos perto do meio-dia, perto de um poço, e ali está uma mulher tomando água, ou melhor, retirando água, tomando no verbo. E aí ele está tomando do poço a água, e Jesus pede a ela água. E vocês conhecem a história, não conhecem? Como é que você pede beber para mim, se eu sou judeu, se eu não sou judia, e assim por diante, nós não nos damos com o seu povo. Jesus, ele é milimétrico, ele diz assim, se você soubesse consciência, se você tivesse consciência de quem eu sou, não seria eu que estaria pedindo água a você, era você que estaria pedindo água a mim, por uma razão muito simples, porque a água que eu dou dessedenta a alma por completo, a água que eu dou, quando alguém a toma, mitiga a sede, não tem mais sede. A mulher se interessou pela água, embora não estivesse entendendo de que água Jesus estivesse falando. Jesus conseguiu atrair a atenção dela? Conseguiu. Agora Jesus vai mitigar a sua sede. Agora começa o processo de conscientização. Jesus disse para ela assim, chame o seu marido. Qual foi a resposta dela? Eu não tenho marido. Jesus então, ao ouvir isso, disse assim, disseste bem que não tem marido, porque tu já tiveste 5. E o que tu tens agora não é seu marido. O que é que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Mulher, você tem o que todo ser humano tem, a necessidade de ser amado. Você tem uma necessidade intrínseca de ser querido, de ser respeitado. E você, por conta da cultura na qual você está inserida, você acreditou piamente que a maneira de ser honrada, a maneira de ser amada, é quando você se dá em casamento. Você casou com o primeiro, alto, bonito, forte, não deu em nada, a relação foi por água abaixo, você não se deu por satisfeita, porque na sua cabeça, no seu modo de pensar, a salvaguarda da sua alma, a resolução dos seus problemas estava no casamento, você se casou pela segunda vez, você consegue perceber a sua sede? Casou pela segunda vez, era baixinho, bigodinho, uma pessoa mal acabada, passou, acabou, casou pela terceira vez, esse terceiro era igual o Urtigão, um cara relaxado,
camarada frieira no pé, aquela coisa horrível. Isso aí te fez abandoná-lo, você falou, não suporta essa sujeira. Você não desistiu porque você queria ser amada. Todos nós o queremos. O pastor quer, o bispo quer, o padre quer, o irmão quer, a irmã quer. Todo ser humano nasceu com um desejo profundo de ser amado. Fazemos o que fazemos para sermos amados. Fazemos faculdade para sermos amados. Pregamos para sermos amados, ouvimos para sermos amados, compramos uma casa para sermos amados. Você se casou pela 4ª vez, você abriu mão de beleza, você abriu mão de riqueza, encontrou o primeiro que apareceu na rua, foi você que cunhou aquela frase, beleza não se põe na mesa, riqueza não quer dizer nada, você para mim não tem defeito, meu amor perfeito, minha namorada. Quando ele falou isso para você, você caiu aos pés dele. Um poeta. Terminou o 4º casamento, não deu em nada, você foi para o 5º. Foi o pior de todos, não durou 2 meses. Sabe qual foi o pensamento que tomou conta do seu coração? Você continuou desejando ser amada, só mudou de tática. Ninguém valoriza uma mulher, dizia você. A mulher que lava não tem valor. A mulher que esquenta o umbigo no fogão e esfria no tanque não tem valor. Eu serei a Alfa 2. Eu serei a outra, eu serei a filial. Não foi assim? E a mulher olhou e falou, é verdade. É verdade. Tu não tens marido? Eu estou dizendo isso nessa tarde, porque eu olho aqui, um monte de homens querem ser amados também. Respeitados na sua condição de homem, querem ser honrados na sua casa, querem ser honrados no seu trabalho. Não há problema nenhum em querer ser amado, meu irmão. Não há problema nenhum em ter sede. O problema é que a gente não aguenta ver uma poça d'água. A gente cai, a gente lambe o chão, mesmo sabendo que não vai matar a nossa sede. É por isso que Jesus se coloca dizendo assim: beba de mim, se sacie em mim. Se você tomar de mim, esse sangramento estanca, essa sede acaba, você se completa. E tem mais, a água que eu tenho para lhe dar, ela jorra com tamanha força, ela jorra com tanta intensidade, que não mata apenas a sua sede, mas vai matar a sede de quem está ao seu redor também, porque vai fazer dentro de você uma fonte que jorra da morte para a vida. Eu quero ser amado, eu preciso ser amado. Quero louvar a Deus por esses momentos que nós tivemos juntos. Relacionamento em amor é tudo, é a maior de todas as responsabilidades. Somente você e eu devemos tomar cuidado para que o amor não tome a direção errada. Cuidado. Quando o amor toma a direção errada, ao invés dele produzir o que somente o amor pode produzir, ele vai produzir tudo aquilo que o ódio é capaz de edificar. Quando o amor toma a direção errada, quando nós agimos irresponsavelmente diante das responsabilidades que Deus colocou sobre os nossos cuidados, quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós não respeitamos as ordens, quando nós não amamos ao próximo como amamos a nós mesmos. Eu conheço, tem gente que ama a Deus e somente a Deus. Nas suas expressões de amor a Deus, eles destroem lares. Você pega o pessoal do Hezbollah, você pega o pessoal da Jihad Islâmica, você pega o pessoal, os guerreiros da Al-Aqsa, em nome de um amor somente a Deus, ele despreza o seu semelhante, ele acaba com a sua própria vida. O amor desvirtuou-se. Tem gente que quer amar somente ao próximo, gente que não se suporta, gente que não se ama, gente que vê no próximo uma janela pela qual ele pode fugir de si mesmo, gente que no serviço ao próximo sente-se realizado, porque ele não suporta a sua própria companhia. Isso é doentio, o amor tomou direção errada. O que não dizer de gente que só se ama, não ama nem a Deus e nem ao próximo. Já dizia o poeta carioca: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me basto. Esta não é outra coisa senão a síndrome de Lúcifer.
E o final dessa história todos nós conhecemos. Fica aqui esta palavra: assuma a responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas, como Deus merece ser amado. Amar ao próximo como ele deve ser amado. E amar a você mesmo como você precisa ser amado. Se assim fizer, não estás longe do caminho, e a porta dos céus está aberta também para a sua vida. Deus abençoe e os guarde em nome de Jesus. Amém.